Dentro da nossa série Vozes do Advento, nós estamos ouvindo algumas das vozes que Deus levantou a fim de preparar o caminho para o Salvador Jesus. Na primeira mensagem foi a voz do profeta Isaías, que também falou hoje, mas era um outro trecho, falando da esperança em meio à crise. Na segunda, sábado passado, nós ouvimos a voz que clama no deserto, João Batista, chamando ao arrependimento. E hoje a terceira voz que Deus nos dá, ela é diferente de todas as outras. Não é grito no deserto, não é denúncia profética, mas é a voz que canta. É a voz de Maria, uma jovem simples da Galileia, que em vez de ser esmagada pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, ela abre a boca para cantar as grandes coisas que Deus fez. O texto que o Varley leu para a gente, de Lucas 1, ele é conhecido como o Magnificat. Já viram essa palavra? É a primeira palavra do texto em latim, engrandece. Por isso, Magnificat é engrandece a minha alma ao Senhor. Maria é uma jovem de um vilarejo sem importância, Nazaré, uma região desprezada, Galileia, e ela está prometida em casamento para José, que também é uma pessoa comum. Não é rica, não é influente, não tem currículo, e de repente o anjo aparece e traz uma notícia humanamente impossível. Ela vai ser mãe. Mãe, não apenas de um bebê qualquer, mas mãe do Filho de Deus Altíssimo, mesmo sem ter tido relação com nenhum homem. Pensa no drama. Sob o ponto de vista humano, não é um cenário bonito para cantar. É um cenário de risco, porque a situação de Maria, ela corre o risco de não ser acreditada. Quem é que vai acreditar nessa jovem com barriga grande? Risco de ser vista como infiel, até pelo próprio José. Risco de vergonha, de fofoca. Imagina um vilarejozinho pequeno, todo mundo se conhece. De repente a moça está grávida. Quem vai acreditar que é do Espírito Santo e não de algum homem? E mais, ela corre risco de morte, porque infidelidade naquele contexto histórico era morte por apedrejamento. Maria corria esse risco. É muito provável que a viagem que Maria fez para visitar Isabel, a mãe de João Batista, tenha sido até uma estratégia de proteção para Maria e o bebê, para ela não ser vista grávida no vilarejo onde ela morava. Então ela foi mais longe, encontrar sua parenta grávida, Isabel. E quando chega nesse lugar onde Isabel está, a Isabel, diz a Bíblia, cheia do Espírito Santo, saúda Maria como bendita entre as mulheres. Você é a mais abençoada entre as mulheres. E reconhece que o fruto do ventre, o fruto que tem no ventre dela, é o Senhor. E é ali naquela casa simples de Isabel, no meio de duas barrigas improváveis, uma idosa que era estéril, não podia ter filhos, uma jovem virgem que não deveria ter filhos também. Nesse cenário é que Maria canta. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Maria não está cantando porque está tudo dando certo de acordo com a sua perspectiva. Maria canta no meio do risco, em meio a incertezas, no meio de uma situação de vulnerabilidade. Ela não canta porque está tudo bem, ela canta porque crê que Deus é fiel à sua promessa, mesmo que tudo ao redor pareça estranho e sem uma resposta que a gente considere plausível, né? E é aqui que dá para fazer uma primeira ponte com a nossa vida. Muita gente imagina que a gente só pode se alegrar em Deus quando tudo estiver resolvido. Quando eu estou com as contas pagas, a família em paz, a saúde estável, o futuro bem definido, aí eu vou cantar. Antes disso não, antes disso eu vou segurar meu canto. Mas Maria nos mostra uma outra forma de encarar.
ela mostra a alegria que nasce da graça que vem antes da solução que os olhos enxergam. Ela canta por fé, não por aquilo que os seus olhos estão vendo. E quando a gente escuta esse cântico, o Magnificat, com atenção, a gente percebe que ele é um cântico muito bonito, mas também carrega um tanto de incômodo nesse cântico. Porque diz assim: Deus agiu com o seu braço, com a sua força, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou quem era humilde. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus é um Deus que derruba soberbos e exalta os humildes. Deus esvazia os autossuficientes e enche aqueles que vêm com as mãos vazias. E isso é desconfortável para a nossa realidade, que é baseada em mérito. Nós somos baseados em status, em performance, aquilo que eu posso fazer. É desconfortável para nós, porque se a gente for bem sincero, a gente precisa admitir que algumas vezes o nosso coração busca se alinhar com os poderosos. A gente quer estar perto ou quer ser um bem-sucedido. A gente quer ser daqueles bem resolvidos. Só que Deus está dizendo que Ele gosta de trabalhar com os que são quebrados, com os pequenos, com aqueles que são dependentes da graça. Nós vivemos o tempo todo em meio a verdades, frases de ordem, que nos dizem: você tem que se destacar, você tem que provar o seu valor, você tem que construir a sua própria grandeza. E nesse jogo é muito fácil medir a própria vida da gente pelas comparações. Quem tem mais, quem aparece mais, quem recebe mais reconhecimento. E se a gente deixa esse espírito tomar conta, acabamos nos tornando também nós soberbos de coração. Gente que no fundo às vezes pensa que Deus deve algo, porque eu me esforcei, porque eu fiz por merecer, porque lá no fundo eu acho que eu sou um pouquinho melhor do que aquele outro que faz coisas que eu não faço. E é aí que a voz de Maria, esse cântico, nos confronta. Porque ela não diz: a minha alma engrandece a Maria. Ela não faz propaganda de si mesma. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Porque o Senhor, que é o poderoso, Ele me fez grandes coisas. A Maria em si, ela não é modelo de perfeição, mas ela é modelo de fé. Fé que recebe. Ela se reconhece pequena, frágil. Ela diz: a tua serva. Mas justamente é aí que está a alegria. Porque Deus olha para os pequenos. Deus visita aqueles que não têm o que apresentar. Deus enche de bens os famintos. E aqui aparece de forma poética e concreta aquilo que nós chamamos na Igreja Luterana de justificação pela fé. É exatamente isso. Deus declarando justo e santo e bem-vindo na sua família, não aquele que apresenta um belo currículo, mas aquele que se agarra à sua promessa. Não é aquele que chega cheio de si, mas é o que se esvazia de si mesmo e diz: Deus, meu Salvador, tem misericórdia de mim. E a gente pode conectar tudo isso com a outra leitura de hoje, a de Isaías, capítulo 35. Ali aparece uma imagem bem forte. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Isso é poesia. Um deserto cheio de flores, cantando. Isaías, que viveu uns 6 séculos mais ou menos antes de Jesus nascer, ele está falando para um povo marcado pelo exílio. Eles tinham sido levados para a Babilônia. Um povo marcado por fraqueza, pela sensação até de abandono do próprio Deus. É como se a vida tivesse virado um grande deserto, sem perspectiva, sem fruto, sem alegria. E por meio do profeta Deus promete: eu mesmo vou fazer esse deserto florescer. Eu mesmo vou fortalecer as mãos fracas, os joelhos que estão vacilando. Eu mesmo, diz Deus, vou abrir caminho no meio da secura. E quando a gente coloca o cântico de Maria lado a lado com essa profecia,
daria para dizer que Maria, de certo modo, é um deserto que começa a florescer. Uma barriga virgem, onde floresce o Filho de Deus. Uma jovem anônima de um povo oprimido, numa região desprezada, humanamente sem possibilidade de ser mãe, ainda mais do Salvador, e Deus, na sua graça, faz brotar Jesus no ventre de Maria. Não porque Maria fosse especial em si mesma, mas porque Deus é fiel à sua promessa. Ele tinha prometido, eu vou enviar o Messias. Estava todo mundo esperando naquele tempo. E agora, no ventre dessa jovem, essa promessa está se cumprindo. Ainda de um jeito muito simples, mas está se cumprindo. A fé cristã, a fé que nós temos, ela não é uma anestesia em meio às dores. Ela é uma promessa real, de verdade. Jesus, de fato, veio. Natal é isso. E ele continua vindo. Por meio da palavra que a gente leu hoje, que está conversando agora, é Jesus que vem junto com a gente. Ele vem na simplicidade daquela pia batismal, com um pouquinho de água, nas palavras de um pastor tão pecador quanto qualquer outro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus vem naquele pedacinho de pão e no pequeno gole de vinho na ceia que a gente celebra, cada vez que a gente está junto. E ele continua fazendo o deserto da nossa vida florescer com a sua presença. Porque quem floresce é Ele no nosso deserto. Talvez você não veja grande coisa quando você olha para a sua vida nesse momento. Tem fases da vida que a gente olha para si mesmo e diz, puxa vida, né? Está tudo dando errado. Talvez Maria tenha pensado por alguns momentos também, puxa vida, está tudo dando errado. Eu estou com um baita problema. Mas ela escolheu olhar pelos olhos da fé. Deus permitiu que ela olhasse pelos olhos da fé. E ela cantou, porque foi agraciada com um presente que nenhuma outra mulher foi. Em Cristo, Deus já fez a maior de todas as coisas por nós. Ele enviou o Filho dele para tomar o nosso lugar, para perdoar os meus pecados, para vencer a morte e para nos dar um futuro que não pode ser destruído e que a gente não consegue alcançar sozinho. Por isso, quando a gente olha para a nossa vida, pode ser que nem tudo esteja dando certo, mas em Cristo, tudo já deu certo. Quando essa notícia alcança o coração, o Espírito Santo também coloca em nós um cântico. Talvez não com as mesmas palavras, um cântico que às vezes nem melodia tem, mas é um cântico que brota da mesma fé. A minha alma engrandece ao Senhor, não a mim mesmo. O meu espírito se alegra em Deus, porque Deus é o meu Salvador, mesmo que as circunstâncias ainda sejam difíceis. Porque o poderoso Deus me fez grandes coisas, e em Cristo Ele fez a maior de todas as coisas. Para refletir e praticar, nos próximos dias, no dia a dia, o que a minha alma tem engrandecido mais? É uma reflexão bem pessoal. Eu tenho falado e pensado mais sobre o meu esforço, sobre os meus méritos, sobre as minhas dores, ou tenho falado mais sobre as grandes coisas que o Senhor fez por mim em Cristo? E uma última, como é que eu posso dar voz, já que a gente está falando das vozes do Advento, como é que eu posso dar voz à graça de Deus nos próximos dias, nessa semana? Quem sabe Deus vai dar alguma oportunidade para contar a alguém, de um jeito simples, alguma coisa bem concreta que Ele fez na tua vida. Pode acontecer. Fica atento, oportunidades vão surgir. E a dica é, não espere as coisas ficarem bem para falar daquilo que Deus fez. Não espere as coisas ficarem bem para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle. Porque no fim das contas, tudo que é mais importante, tudo que não está ao nosso alcance, Deus já fez. E está tudo bem. Diante de Deus, a nossa relação está tudo bem. Nós temos a vida eterna, pela fé em Jesus. E isso já faz a gente pensar que a minha alma pode e precisa engrandecer
o nome do nosso Deus. Amém.